Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quarta-feira, dia 2 de abril. E nós começamos esta edição com a prestação de serviço e as informações do trânsito na região. E a movimentação nas principais rodovias, ruas e avenidas, quem nos informa a partir de agora é o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. Estou na Praça da Bandeira, região central de Sorocaba, ao lado da Avenida Afonso Vergueiro. Daqui a gente observa a movimentação na avenida. Por enquanto, tranquilo o movimento no trânsito agora pela manhã. Parado, o motorista só para por conta do sinal vermelho, sem maiores dificuldades para o motorista agora nesse começo de quarta-feira em Sorocaba. A mesma situação nas principais avenidas da cidade, de acordo com a Urbis. E, de acordo com a concessionária que administra o sistema Castelo Raposo, o tráfego é normal para o horário nas rodovias da região. Agora, um alerta para o motorista da região de Jundiaí, em Itupeva, na rodovia Bandeirantes, no quilômetro 77, o tráfego está lento no sentido interior por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco, um acidente sem vítimas, mas que deixou o trânsito carregado, trânsito lento. Inclusive, uma das cabines de cobrança automática de pedágio está interditada. Lembrando, quilômetro 77 da rodovia Bandeirantes, na cidade de Itupeva, lentidão para o motorista. E falando a respeito de acidentes aqui na região, ontem à noite em Sorocaba, uma mulher perdeu o controle da direção do carro e, depois de passar mal, e bateu em um poste. Isso foi na rua José Rodrigues da Silva, no bairro Ouro Fino, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, provavelmente ela estava sem cinto de segurança. Ela teve um trauma no rosto, a motorista de 32 anos foi encaminhada ao hospital regional. Fernando. Olha, Renato, 7 horas e 2 minutos e ainda falando em acidentes em Sorocaba, na rua Agrário Antunes, no bairro Vitória Regia, Renato, um ciclista ficou ferido depois de bater em um carro. Olha só, segundo os bombeiros, o ciclista, viu, Renato e telespectador, era ele que estava embriagado. O motorista do veículo parou para socorrer a vítima, que sofreu fratura na clavícula e um corte na cabeça. Ele foi encaminhado ao hospital regional. Fernando, agora uma notícia de interesse para os motoristas. Um aplicativo de celular, ele identifica pela placa se um carro é roubado. Só para a gente ter uma noção, em São Roque, um morador usou essa ferramenta para ajudar a polícia a localizar um carro. Essa ferramenta se chama Cinesp Cidadão, já foi consultado mais de 12 milhões de vezes. Entenda como que ele funciona. Na mesa entre amigos, a conversa é feita toda assim, online. E a pergunta, será que tem como ficar sem? É meio difícil. Se desconectar assim, totalmente do mundo virtual, assim, é bem complicado. Às vezes eu tô na esquina de casa, bate a mão no bolso, putz, cadê o celular? Aí volta correndo pra casa pegar, aí já volta a mexer no celular. A velocidade dos dedos na hora de digitar impressiona. Você acostuma, tipo, você pega o jeito depois, aí começa a digitar rápido, responder rápido. Tão normal no nosso dia a dia para compartilhar informações, fotos e enviar mensagens, o celular se tornou uma ferramenta para ajudar o cidadão comum a diminuir a criminalidade. Por meio de um aplicativo do Ministério da Justiça, é possível fazer consultas a placas de veículos. Com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, é possível saber se o veículo foi furtado, roubado ou se ele é clonado. Em 3 meses de funcionamento, já foram feitas mais de 12 milhões de consultas. Uma delas foi feita por esse homem que preferiu não se identificar. Ele constatou que se tratava de um carro roubado. Estava abastecendo o carro no domingo, me deparei com 5 indivíduos dentro do carro, fazendo uso de entorpecente. Efetuei a pesquisa pelo Cinesp Cidadão, constando o carro como roubado. Efetuei o pagamento e saí atrás do veículo, que veio sentido São Roque. O carro entrou nesse lugar, eu fui ver que estava tendo um baile funk. O homem foi até o centro da cidade, onde pediu ajuda a uma viatura da Polícia Militar. O soldado Jean foi um dos policiais que atendeu a ocorrência. Eu pedi apoio das demais viaturas, fomos para o local, deparamos de fato com o veículo, realizamos nova pesquisa via Copom e realmente tratava-se de um veículo produto de roubo. A Polícia Militar reconhece a importância de atitudes como esta. O trabalho da Polícia Militar, das polícias em geral, depende muito da informação.
Né? Informação, seja ela anônima ou não, mas uma informação confiável que ajude no nosso serviço, porque você consegue otimizar o serviço da polícia. O comandante ressalta que seguir os suspeitos não é uma atitude recomendável. Ele deve acionar via 190 a Polícia Militar, não deve agir, tentar agir de forma isolada, até pelo próprio risco que ele vai gerar à sua pessoa e às vezes até a outras pessoas que estão no local. E o pedido de habeas corpus do homem envolvido no acidente que matou o jovem músico Fausto Pará, de 21 anos, em novembro do ano passado em Sorocaba, foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nesta terça-feira. Romualdo Fernando Siqueira deve permanecer preso até o julgamento final. E depois de quase 5 horas de julgamento ainda nesta terça-feira, foi condenada a 3 anos e 3 meses de prisão a mulher que tentou matar o ex-marido a facadas em Pilar do Sul. O caso foi no dia 24 de fevereiro do ano passado. Depois de invadir a casa e discutir com o marido, ela esfaqueou o homem. Renata Ribeiro Bueno foi condenada por tentativa de homicídio simples. Exclusivo. Em Jundiaí, a mulher de um policial militar é suspeita de ter matado o próprio marido. O crime aconteceu no fim do mês de janeiro, em um motel na rodovia Anhanguera. Uma história de amor, traição e morte. Uma jovem audaciosa. Ela se passava por policial para realizar esses serviços de segurança, esses bicos com ele. Um marido infiel. Ela já havia o perdoado diversas vezes por traições amorosas. O cenário do crime, este motel em Jundiaí, no interior de São Paulo. Foi daqui que há pouco mais de 2 meses, Ludmila Lazzarini, de 33 anos, ligou para a polícia. Ela disse que o marido, o policial militar Darcy Lazzarini Moreira, havia sido assassinado. Moça, eles balearam meu marido é terrível. Ludmila, neste outro trecho, se diz ameaçada. Moça, manda logo que vão me pegar. Fica tranquila, senhora, fica tranquila. Quantos ladrão era, senhora? Moça, não posso falar, ele não me desculpe. A mulher do policial fez 3 ligações no intervalo de 15 minutos e todos os diálogos foram analisados pelos investigadores. Depois de confrontar algumas informações importantes, eles concluíram que tudo não passou de uma grande farsa. Ludmila foi presa 20 dias após essas conversas gravadas, acusada de matar o próprio marido. O inquérito, com mais de 400 páginas, traz detalhes da perícia e depoimentos que colocam a mulher do PM como a única suspeita. A polícia chegou a ela depois de eliminar algumas versões. Todas as pessoas que estavam no motel aquele dia foram ouvidas e não tiveram qualquer relação com o crime. O PM não tinha desafetos. A hipótese de execução foi eliminada. Não havia sinais de arrombamento no local. Lá na cozinha onde eles estavam, não fica guardado nenhum objeto de valor. Todo o dinheiro arrecadado fica na portaria, que é blindada, aliás. Tá? Então não tinha motivo para um ladrão ir lá na cozinha, porque ele ia roubar saco de arroz, lata de cerveja. Darcy, que tinha 31 anos, estava na polícia desde 2005. Fazia o chamado bico como segurança no motel, sempre acompanhado da mulher que se passava por policial. Ciumenta, nunca o deixava sozinho. Há uns 20 dias antes da morte do Darcy, eles tiveram uma briga seríssima. Isso daí foi relatado por um colega de trabalho dele, que era padrinho de casamento. Pouco antes de ter a prisão preventiva decretada, Ludmila participou da reconstituição do crime, como mostram essas imagens exclusivas. Uma das versões. Ela leva os investigadores ao local onde o marido foi assassinado, a cozinha do motel, e continua negando. Diz que o marido foi atingido do lado esquerdo do corpo, mas as marcas dos 3 tiros estão do lado direito. Eles estavam sentados numa mesa que fica numa altura um pouco superior ao pavimento principal da cozinha, cerca de 30 ou 40 centímetros. E se a versão que ela apresentou fosse procedente, o disparo seria de baixo para cima. Por quê? Porque ela e o rapaz estavam em cima desse platô. E foi o contrário. No motel onde aconteceu o assassinato,
A tragédia envolvendo o PM ainda assusta os funcionários. Ele não libera a entrada e se você quiser deixar um número para ele te retornar depois, porque não tem ninguém responsável no momento. Olha, e ainda em Jundiaí foi enterrada nesta terça-feira a idosa de 89 anos, morta depois de ter a casa invadida por bandidos. A aposentada Corina Bizestre Busato, de 89 anos, foi encontrada por policiais depois que vizinhos notaram sinais de arrombamento na casa. A mulher estava sem roupas, tinha marcas de pancadas no rosto e outros sinais de brutalidade. Esta vizinha da vítima ficou assustada. Elas eram amigas há mais de 30 anos. Um monte de gente, carro de polícia, foi o que aconteceu. E a nora dela veio e falou, Mira, ela falou, mataram a Corina. Eu falei, o quê? Eu comecei a gritar. Porque é muito amiga minha, eu assustei. Nora dela, né, porque se fosse uma outra brincando, a gente nem acredita. Além da agressão, foram roubados cartões de crédito e R$ 1.100 em dinheiro. A Polícia Civil está no início das investigações. Diante do arrombamento e do espancamento que a senhora levou, que causou a morte dela, a hipótese mais forte é de latrocínio. Agora, nenhuma possibilidade pode ser descartada até que se conclua. Segundo o IML, Corina morreu com um traumatismo craniano encefálico. Agora a polícia aguarda o laudo completo com os detalhes de ferimentos e que deve sair em até 30 dias.